A deputada federal Carla Zambelli e o jornalista Paulo Figueiredo Filho apresentaram uma denúncia contra o Supremo Tribunal Federal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em virtude das reiteradas violações a direitos humanos fundamentais, em especial a liberdade de expressão. A petição aponta a censura imposta pelas cortes superiores a parlamentares e cidadãos comuns, sem respeito nem às leis brasileiras, nem aos tratados de direito internacional. Entre os casos elencados na petição, a deputada lembra o confisco de renda imposto a sites, jornais e canais conservadores, entre os quais se encontra a Folha Política. Na seção intitulada da censura indireta por meio da desmonetização de canais de comunicação digitais, Zambelli e Figueiredo Filho explicam que uma das formas de censura promovidas pelas cortes superiores foi a instauração de um inquérito administrativo sigiloso no Tribunal Superior Eleitoral pelo ex-corregedor Luiz Felipe Salomão. Nesse inquérito, a delegada especialmente designada para atuar em inquéritos políticos, Denise Dias Ribeiro, solicitou medidas restritivas para uma série de perfis e canais em diversas redes sociais, sem apresentar qualquer individualização de condutas ou lei que se aplicaria ao caso. Zambelli enfatiza: ressalte-se que a proposição da delegada da Polícia Federal não individualiza os supostos conteúdos que configuram ilícito eleitoral, sem apresentar qualquer tipificação legal que enquadre o suposto conteúdo na legislação eleitoral. Ouça trecho da petição. O Poder Judiciário brasileiro não tem atuado apenas com meios diretos de censura, mas também com formas indiretas. Uma das violações praticadas tem se dado através da desmonetização de canais de comunicação digitais. Em 2 de agosto de 2021, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, resolveu converter um procedimento sigiloso em um inquérito administrativo também sigiloso, abre aspas, considerando os relatos e as declarações sem comprovação com potenciais ataques à democracia e à legitimidade das eleições, fecha aspas, adotando os seguintes fundamentos. Artigo 1º. Converte-se o procedimento em inquérito administrativo, ampliando-se seu escopo para apurar fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea relativamente aos ataques contra o sistema e a legitimidade das eleições 2022. Artigo 2º. O inquérito administrativo compreenderá ampla dilação probatória, promovendo-se medidas cautelares para a colheita de provas, com oitivas de pessoas e autoridades, juntada de documentos, realização de perícias e outras providências que se fizerem necessárias para a adequada elucidação dos fatos. Artigo 3º. O inquérito administrativo tramitará em caráter sigiloso, ressalvando-se os elementos de prova que, já documentados, digam direito ao exercício do direito de defesa. Desta forma, tal inquérito administrativo sigiloso passou a tramitar sob o número 06.371-71-2021-600-000, tendo como relator o próprio Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. Em 12 de agosto de 2021, por meio de ofício, a delegada da Polícia Federal, Denise Dias Rosas, encaminhou ao Corregedor-Geral Eleitoral a proposição de que fosse determinado às plataformas de redes sociais, YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook, a suspensão do repasse de valores oriundos da monetização, dos serviços utilizados para doações, do pagamento de publicidades, da inscrição de apoiadores destinados aos canais e perfis de conteúdo predominantemente político a seguir indicados, direcionando-se tais valores a uma conta judicial a ser indicada pelo juízo.
A extensa lista apresentada pela delegada de Polícia Federal incluiu perfis de comunicadores autônomos, portais de notícias da internet, páginas de ativismo social, um vereador, 4 deputados federais, um senador e o próprio presidente da República. Confira-se: Adilson Nelson Dini, do Ravox, Alberto Júnior da Silva, Alan dos Santos, Alan Lopes dos Santos, Bárbara de Stefani, Bia Kicis, Camila Abdo Leite do Amaral Calvo, Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, Crítica Nacional, Daniel Lúcio da Silveira, Eduardo Bolsonaro, Emerson Teixeira de Andrade, Fernando Lisboa da Conceição, Felipe Barros, Flávio Bolsonaro, Foco do Brasil, Folha Política, Jair Messias Bolsonaro, Jornal da Cidade Online, Marcelo Frazão de Almeida, Nas Ruas, Oswaldo Eustáquio, Otávio Oscar Facuri, Roberto Boni do canal Universo, Terça Livre. Ressalte-se que a proposição da delegada da Polícia Federal não individualiza os supostos conteúdos que configuram ilícito eleitoral sem apresentar qualquer tipificação legal que enquadre o suposto conteúdo na legislação eleitoral. Registre-se que esta conduta viola 2 fundamentos esculpidos no artigo 1º da Constituição Brasileira: a dignidade da pessoa humana, constante do inciso 3, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no inciso 4. Em decisão de 16 de agosto de 2021, o ministro Corregedor-Geral Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, deferiu parcialmente as medidas pleiteadas, ressalvando apenas os canais, páginas e perfis mantidos por autoridades públicas e impondo a chamada desmonetização às demais páginas. Pontue-se que os perfis afetados tomaram conhecimento da decisão pela mídia, pois nenhum foi sequer notificado pela Corregedoria Geral Eleitoral. Ato contínuo, diversos perfis afetados buscaram, junto à Corregedoria Geral Eleitoral, a reversão da decisão, sem sucesso. Muitos, inclusive, foram intimados a prestar esclarecimentos junto à Polícia Federal, sem que os esclarecimentos prestados tenham tido qualquer repercussão no inquérito administrativo sigiloso. Atualmente, decorrido mais de um ano da decisão da CGE, o inquérito administrativo sigiloso prossegue sem qualquer avanço, por mínimo que seja, e os perfis em questão continuam desmonetizados. Pontue-se que as pessoas em questão são profissionais de um mercado emergente contemporâneo, que é a produção de conteúdo em mídias sociais, sendo esta sua forma de sustento e de possibilitar a subsistência familiar. Ou seja, quando o Tribunal Superior Eleitoral impõe uma restrição à monetização, está indiretamente impedindo o regular exercício de atividade profissional, o que nega aos cidadãos afetados um direito humano básico, que é o direito ao trabalho digno e que possibilite uma remuneração justa e satisfatória. Destarte, os perfis afetados experimentam de uma só vez a sanção antecipada de uma condenação, como se desde já culpados fossem. 2. O ato de reputações, em razão da gravidade em abstrato das acusações articuladas no inquérito sigiloso. 3. O cerceamento de suas defesas em procedimento inquisitivo sem garantia de contraditório. E 4. O efeito inibidor de suas atividades, dada a insegurança jurídica quanto à liberdade de expressão instaurada no feito. Há ainda uma consequência geral, que se manifesta através do fenômeno conhecido por chilling effect. Trata-se de um comportamento que os indivíduos ou grupos específicos adotam quando, em decorrência de imprecisões legais ou excesso de arbitrariedade em decisões, há um temor de retaliação, perseguição ou ação punitiva governamental. Importante relembrar ainda que a transformação tecnológica imposta às interações sociais transformou o meio digital em principal vetor para desenvolvimento das comunicações, bem como para importante espaço profissional de inúmeros agentes desse segmento.
após apresentar uma lista dos direitos humanos que vêm sendo reiteradamente violados pelas Cortes Superiores brasileiras, a deputada Carla Zambelli e o jornalista Paulo Figueiredo Filho incluem entre os pedidos que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicite à República Federativa do Brasil que adote medidas cautelares no sentido de 1. Determinar ao Supremo Tribunal Federal que respeite o sistema acusatório. 2. Desbloqueie e abstenha-se de impor novas censuras ou bloqueio de perfis ou a desmonetização de canais nos fatos aqui narrados. 3. Assegure a todos os cidadãos o direito ao uso de habeas corpus em todas as instâncias, inclusive de ato praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal. 4. Retire o sigilo dos processos referentes às exclusões de perfis em redes sociais por parte do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E 5. Determinar o respeito à imunidade parlamentar. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Em consequência da inércia do Senado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, uma série de denúncias de violações a direitos, em especial a liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre os pedidos, destacam-se os feitos pelo MP Pro Sociedade, apresentado em junho de 2020 e reiterado em julho de 2021, e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, cujo presidente foi preso e demovido do cargo a mando de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados, com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residência de cidadãos e apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, mas não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso por crime de opinião. Foi informada sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Foi informada sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 2 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio.
deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. A Associação MP Pró Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Supremo Tribunal Federal pelos atos realizados nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pela autorização para a continuidade dos inquéritos concedida pelo plenário do STF. A denúncia traz um pedido liminar requerendo a imediata paralisação dos inquéritos e pede sua posterior anulação em favor das vítimas brasileiras que sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação, de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, due process of law, em razão dos atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro na condução das investigações extrapoliciais realizadas no inquérito judicial número 4.781, bem como em razão dos atos praticados pelo órgão plenário do representado por violar diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Ao explicar a urgência da medida cautelar, os promotores e procuradores dizem: a urgência da providência cautelar por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos se justifica pelo fato de que os cidadãos brasileiros já sofreram e continuam a sofrer sérios cerceamentos ilegais à sua liberdade de locomoção, manifestação, de informação e de expressão em razão das arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro na condução da investigação realizada pelo inquérito número 4.781 ante a flagrante violação ao princípio do sistema acusatório do processo penal brasileiro, como exposto anteriormente, inclusive com decretação de medidas pontuais e constritivas de direitos a seguir delineadas, entre outras. Realização de busca e apreensão no dia 16 de abril de 2019 na casa do general da Reserva do Exército Brasileiro, Paulo Chagas. Buscas e apreensões recentemente feitas, em 27 de maio de 2020, nas casas do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, fundador da Avan, Edgar Corona, presidente da rede de academias Smart Fit, blogueiros e militantes. Censura a órgãos de comunicação tais como Cruzoé e Antagonista em 15 de abril de 2019.
a apreensão dos equipamentos do jornal Folha Política, que é estritamente digital, equivalendo, por conseguinte, ao fechamento do primeiro jornal decorrente deste inquérito inconstitucional das fake news. As inconstitucionalidades praticadas na instauração e na condução dessa investigação são evidentes e exigem uma pronta resposta por parte deste órgão do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos em respeito à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, considerando ainda a gravidade de que tais violações são praticadas pelo órgão máximo de justiça brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Temos, com efeito, a estranha figura do juiz brasileiro, que é possível vítima de crimes por ele mesmo investigado e submetido ao seu próprio e exclusivo julgamento e sem direito à apelação. Assim, o juiz da causa é ao mesmo tempo a suposta vítima e o delegado do caso, ou seja, o representado transformou o tribunal em verdadeira delegacia de polícia, fulminando o princípio acusatório e aniquilando, por sua vez, a imparcialidade do julgador. Há, portanto, violação expressa do artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 8º, Garantias Judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Urge, portanto, fazer cessar imediatamente o prosseguimento do referido inquérito, até que, ao final, seja determinada a sua remessa ao Departamento de Polícia Federal, órgão de polícia judiciária com atribuição para apurar crimes contra autoridades federais em face do exercício funcional. Nessa situação, as investigações deverão ter ainda o objeto devidamente limitado, com a indicação segura de quais fatos estão a serem apurados, porque o que existe hoje é a sensação clara de perseguição a quem pense diferentemente da Corte, através do referido inquérito que, como dito, não tem objeto definido, conforme consta na vaga descrição do objeto da Portaria GP número 69, de 14 de março de 2019. Os promotores e procuradores apresentam uma extensa lista de violações de direitos no âmbito dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes. Ouça: das transgressões às normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, e ao direito constitucional e infraconstitucional. Com a instauração e condução do inquérito judicial 4781 pelo representado, observam-se gritantes violações a direitos humanos básicos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, aplicável, pois, ao direito brasileiro por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna, a saber: artigo 7.2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Artigo 7.3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Artigo 8º. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Artigo 11.2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Artigo 11.3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 13.1.
Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. Artigo 13.2, alínea A. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. Artigo 13.3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Artigo 16.1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. Artigo 24. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. E artigo 25.1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Além disso, diversos artigos da Constituição Federal Brasileira de 1988 foram violados pelo representado, bem como da legislação federal infraconstitucional. Tamanha a flagrante ilegalidade que 2 dos maiores órgãos de representação da classe dos membros do Ministério Público Brasileiro, a CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e a ANPR, Associação Nacional de Procuradores da República, publicaram ontem, 23 de junho de 2020, uma nota conjunta a respeito da violação ao sistema acusatório por parte do Supremo Tribunal Federal Brasileiro.